Fala pessoal, bem-vindos ao Didática Tech. Nessa aula nós vamos aprender a utilizar a função map, tá? Para entender a utilidade da função map, a gente pode começar aqui com um exemplo, né, um exercício, que é o seguinte: a gente pode ter uma lista, vamos imaginar que a gente tem uma lista de várias velocidades. Então eu vou dizer aqui quilômetros por hora, tá? Uma abreviação, e vou criar uma lista aqui de algumas velocidades. Então imagina que tem a velocidade de 40 km por hora, 50, 56, 64 km por hora, 73, 79, 85, 96. Estou chutando aqui, inventando, né? 100, 120, tá bom. Então aqui tem uma lista de várias velocidades, né, na medição de quilômetros por hora, certo? Vou clicar em Run aqui, pronto, ele salvou agora nessa minha variável quilômetro por hora essa lista de velocidades. Vamos imaginar agora que eu quisesse converter todas essas velocidades aqui na métrica de milhas por hora, tá? Milhas por hora a gente sabe que é diferente de quilômetros por hora. Para quem não lembra, a gente tem que dividir por 1,61 aproximadamente para converter de quilômetros por hora para milhas por hora. Então, como é que eu poderia fazer essa conversão para cada um desses números aqui, tá? Em outras palavras, dividir todos eles por 1,61. A forma que a gente faria, né, até esse momento, esse conhecimento que a gente tem nesse curso aqui, para quem fez, né, o curso de Python para iniciantes e quem está fazendo aqui esse curso de Python para Machine Learning, né, até agora a gente, usando os conhecimentos que a gente tem, a gente poderia criar um loop for, né, eu poderia aqui criar uma nova lista que eu ia chamar de milhas por hora, começar ela com uma lista vazia, e criar um loop for, quer dizer, for i, para todos os i's dentro do quilômetro por hora, né, vou botar aqui, 2 pontos, né, então ele vai varrer cada um dos elementos dentro dessa lista aqui, né, para cada um dos elementos dentro daquela lista, ele vai fazer uma ação. Qual ação? Ele pode pegar a minha lista vazia, ali, quilômetros por hora, e fazer um append, né, e acrescentando elementos. Quais elementos? Vai colocar aqui os elementos que são cada um dos elementos que estão dentro dessa lista aqui, né? Então, só para relembrar aqui, né, o loop for, ó, for i em isso aqui, ele vai varrer cada um desses elementos. Então, para cada interação, ele vai pegar um elemento. Na primeira interação, ele vai pegar esse aqui, na segunda interação, ele vai pegar esse aqui. Então, para cada interação, ele vai pegar esse elemento e vai dividir ele por 1,61, né? E vai acrescentando isso nessa minha nova lista que eu criei aqui. Tá? Então, ele vai fazer o primeiro append do primeiro elemento, dividir ele por 1,61. Depois vai fazer a mesma coisa para o segundo. E assim por diante, né? Até acrescentar todos eles dentro da minha nova lista. E no final eu posso simplesmente imprimir aqui essa minha nova lista e ver como é que ficou no final, né? Isso aqui funcionaria, esse código aqui eu ia conseguir converter todos os meus elementos, tá? Então se eu der um run aqui, pronto. Converteu aqui todas as minhas velocidades, né? Que estavam em quilômetros por hora, agora estão na medição de milhas por hora, tá? Claro que aqui a gente poderia usar o comando format para ficar mais bonitinho, mas o foco aqui é outro. A gente quer mostrar aqui a função map. Então, como é que funciona a função map? Ela, basicamente, tá, o objetivo da função map é aplicar um conjunto de dados, que aqui nesse caso poderia ser essa lista, a uma função. Tá? Então, aqui a gente vai usar o conhecimento que a gente aprendeu na última aula da função lambda, né, a função anônima. A gente poderia criar uma função e aplicar todo um conjunto de dados direto nessa função. Então é uma forma de resumir bastante esse processo aqui, em vez de ter que criar todo um loop fora e varrer elemento por elemento, tem uma função que já faz isso para nós. Tá? Então eu poderia aqui criar aqui, eu vou botar aqui a minha função milhas por hora 2, né, minha outra função milhas por hora, e vou dizer que ela é a função map, tá? Eu vou aplicar a função map. Onde? Qual função eu vou criar? Eu posso usar aqui o conceito do lambda, né, que a gente aprendeu na última aula, lambda, de uma variável x, né, que eu estou inventando aqui, vai ser x dividido por 1,61, né? Se isso aqui ainda for estranho para ti, recomendo fortemente ver a nossa última aula ali. Então aqui nesse momento eu criei a minha função, né, minha função anônima aqui, lambda, na hora já vai aplicar todos os dados x aqui, e agora aqui, como eu estou usando a minha função map, eu coloco uma vírgula, e do outro lado eu vou dizer quais dados ela vai aplicar. Então aqui eu reparo, a minha função map, ela vai ter aqui duas entradas nesse exemplo aqui. Ó. Vai ter essa entrada, que é a função que eu vou aplicar, e aqui na direita eu vou botar quais dados que ela vai aplicar nessa função. Então que nesse caso aqui, quais são os dados? São os dados dessa minha lista aqui que eu escrevi, que eu inventei aqui, né? KPH, certo?
Então aqui, ó, quando eu fizer isso aqui, agora ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos esses dados aqui, que são dessa lista, e vai aplicar cada um desses dados que está na lista nessa função aqui. Por isso está dividido por vírgula. Tem uma vírgula aqui que separa a minha função e do outro lado quais dados que eu vou jogar dentro dessa função. Tá? Na verdade até km por hora é kmh, né? Deixa eu até atualizar isso aqui. Tá, aqui kmh. Que mais usado, né? Viajei ali no kph. Milhas por hora tá certo, é mph. Ok. Então agora vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Só um detalhe, a gente vai querer imprimir esse resultado, né? Então vamos imprimir aqui no final o meu mph2, né? Que é a minha outra função. E só um detalhe é o seguinte, a gente, depois de aplicar a função map, a gente precisa converter isso para algum formato que a gente quer exibir. A gente pode converter isso aqui. Nesse caso eu vou querer que converta para uma lista, porque o meu conjunto original era uma lista. Então eu quero transformar esse resultado aqui numa lista. Aqui nesse exemplo aqui, se forem reparar, ó, a gente criou uma lista, rodou um loop for e adicionou elementos dessa lista. Então a gente disse no momento em que a gente estava colocando cada um desses elementos aqui em uma nova lista. Então nesse caso aqui que a gente aplica a função map, está aplicando um conjunto de dados numa função, a gente precisa descrever aqui qual o resultado, a gente quer jogar isso para onde. Então aqui eu vou dizer, eu quero transformar isso aqui numa lista. Então eu vou usar aqui a função list, né, para transformar isso para uma lista. Então eu abracei agora tudo isso aqui, coloquei dentro de list, agora sim. O resultado dessa minha variável vai ser uma lista da saída dessa função map, tá? Se eu botar para rodar agora isso aqui, ó, pronto. Deu o mesmo resultado que de antes, só, mas com simplesmente uma linha de código aqui, ó. Com essa linha aqui eu criei toda a minha função, tá? Então, em vez de ter que criar toda essa aqui, que nesse momento deu 3 linhas de código, eu tive que declarar a minha variável, né, como iniciar ela, rodar um loop for, aqui basicamente com uma linha só, eu fiz tudo isso, né? Eu criei minha função aqui lambda, né? E formei dentro da função map quais dados eu ia jogar aqui dentro e ainda transformei tudo para uma lista, tudo numa linha só de código. Então é uma forma bem compacta e resumida de se aplicar dados dentro de uma função. Dependendo do teu código, você tem que fazer isso várias vezes, né? Pode ser interessante usar a função map justamente para ficar um código mais compacto, mais liso, tá certo? Então, pessoal, o objetivo dessa aula era isso mesmo, né? Mostrar como se utiliza, o que serve a função map. Se por acaso tu via em algum código agora, não vai ficar assustado, né? Meu Deus, o que é isso? Então agora já sabe para que ela funciona. E a gente se vê então na próxima aula aqui do nosso curso de Python para Machine Learning. Até mais!